Mas bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí nos assistindo online. Para você que me conhece, bom dia. Para você que não me conhece, eu me chamo Cibele, faço parte da Igreja Semeando Vidas. E eu estou aqui para falar algo para você, porque o Senhor, Ele te ama tanto, Ele preza tanto pela sua vida, que Ele me trouxe aqui para trazer uma palavra, uma resposta que você aí em casa está esperando e está pedindo para o Senhor. E Ele disse: filho, eu vou falar contigo nessa manhã, amém? Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas 15, a partir do versículo 11. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra. É uma parábola muito conhecida, mas o Senhor quer falar profundamente conosco nessa manhã. É a parábola do filho pródigo. E diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mandaste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre esteves comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante do seguinte cenário, um cenário muito conhecido na nossa atualidade, porque vivemos nele. Uma família estruturada, um pai com 2 filhos, e esse filho mais novo, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha o amor do pai, ele tinha uma casa, um abrigo, um lar, mas em determinado momento da sua vida, isso se tornou pequeno.
Ele desejava algo maior. Ele desejava ser o dono do próprio nariz, fazer as suas próprias regras. E quantas das vezes nós somos esse filho mais novo? Nós temos o amor do pai, o aconchego da nossa casa, a segurança do nosso lar, mas os nossos olhos estão lá fora, querendo buscar outras coisas. A Bíblia diz que o pai em nenhum momento questionou. Irmãos, juridicamente é impossível alguém receber uma herança com o pai, com a mãe, em vida. Mas a Bíblia diz herança, não fala em doação. Não fala em testamento, porque até o testamento, para ele ser feito, ele é feito por uma pessoa em vida, mas os beneficiários só recebem quando essa pessoa morre. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, ele chegou para o seu pai e falou: pai, eu não quero esperar o senhor morrer. Eu não quero, eu quero agora. E nós muitas das vezes fazemos isso com o nosso pai. Pai, eu quero agora, me dá agora, eu preciso para agora, nesse meu tempo. E o pai, no fundo do seu coração, ele se entristeceu. Mas a Bíblia não diz que ele questionou. A Bíblia não diz que aquele pai brigou com o filho. A Bíblia disse simplesmente que aquele pai repartiu a sua fazenda e deu a parte do filho mais novo. Eu imagino eu e você pedindo algo para o Senhor e falando: Deus, eu quero agora. Eu preciso para hoje, para ontem, na verdade. E o Senhor, Ele está falando: meu filho, calma aí. Mas a gente está insistindo. Então o Senhor fala: tá bom, vou te dar agora. É isso que você quer? É esse o teu tempo? Então toma. E o pai fez isso com aquele filho. A Bíblia diz que aquele filho, ele saiu, foi para longe da presença do pai, para longe da sua casa, para longe da sua família, do seu abrigo, do seu lugar secreto. E ele foi para longe. Quando você tem dinheiro, quando você tem recursos, você tem também o quê? Pessoas ao seu lado. E é isso que o diabo faz comigo e contigo. Ele dá uma falsa sensação de que tomamos a atitude correta. Aquele jovem saiu, foi para uma terra longínqua, e lá ele começou a se ver cercado por muitas pessoas. Ele começou a ter suas próprias regras, ele começou a ser dono do seu próprio nariz, ele começou a gastar dissolutamente, gastou sem pensar, sem medir as consequências. Mas o que ele tinha nas mãos? Ele tinha dinheiro. E dinheiro acaba. Dinheiro é perecível. Uma hora acaba. E aquele jovem, em determinado momento, se viu sem nada. Acabou o dinheiro, acabou meu poder aquisitivo, e agora eu não tenho ninguém ao meu lado. Talvez você aí que esteja me ouvindo, esteja passando pela seguinte situação. Você saiu da presença do pai. Você não quer mais o pai. Porque você é autossuficiente o bastante para ser dono de si. Para fazer suas próprias regras. Só que em determinado momento você se viu sem ninguém. Você está sozinho. E nesse momento, começa a vir na sua mente o que você tinha e o que você deixou para trás. Aquele jovem, ele começou a se arrepender. A Bíblia vai falar que ele caiu em si. Lá no versículo 17. Ele pensou, ele refletiu. E aí ele começou no seu coração a ter o arrependimento e a transformação. Então naquele momento aquele jovem, ele pensa: meu Deus, eu tinha tudo. Eu não sou digno nem de voltar para o meu pai. Sabe por quê? Porque aquele jovem, ele passou tanta necessidade que a Bíblia vai dizer que ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso lhe davam. Querido, o diabo é assim. O diabo, ele se apresenta a você lindo, maravilhoso,
Os seus olhos saltam de felicidade. Mas quando você vai ver lá no profundo, você vê toda a podridão que se esconde por detrás dessa falsa beleza. Aquele jovem, ele queria comer bolotas de porcos. Mas nem isso ele tinha. Então, quando ele começa a ser transformado, quando ele começa a lembrar de tudo o que ele deixou para trás, ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para a minha casa, mas eu não sou digno mais de ser chamado filho. Os escravos, os servos, eles têm mais do que eu. Os funcionários do meu pai se alimentam melhor do que eu. Eu quero voltar. E ele volta. E a Bíblia vai dizer que é algo tão lindo, que aquele pai, quando ele avista de longe seu filho, ele corre ao encontro do filho. E lhe abre os braços e lhe abraça. Porque ele estava ali esperando o tempo todo. Ele tinha certeza que aquele filho iria voltar. Ele tinha certeza que o que ele deu para o seu filho um dia iria acabar, era perecível. Mas o que ele tinha no seu coração, o seu amor, jamais iria se acabar. E o pai corre ao encontro daquele filho e lhe abraça. E manda que preparem-lhe uma festa. Matem-lhe o bezerro cevado. Preparem roupas, sandálias. Meu irmão, só o nosso pai para fazer isso. Só o nosso pai para nos abraçar quando estamos sujos. Só o nosso pai para nos abraçar quando nós fomos ingratos. Quando nós preferimos as coisas do mundo do que as coisas santas e espirituais que vamos levar para a eternidade. E aquele filho, ele diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele não quer ouvir, porque ele sabe os erros que o filho cometeu. Mas ele continua amando. Ele continua dizendo: filho, eis-me aqui. Eu estou aqui, meu filho, para te abraçar. Mas o que está faltando em você é o arrependimento? O que está faltando em você é a coragem de reconhecer, é a humildade. Porque voltar para o Pai significa voltar para um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E talvez hoje você esteja olhando a sua vida e esteja falando assim: mas eu não saí da igreja, eu continuo indo lá. Agora com esse coronavírus eu estou impossibilitado de estar fisicamente, mas eu estou no online, eu estou orando com a minha família, eu estou intercedendo, eu estou jejuando. Ei, não se esqueça do segundo filho. Aquele filho que estava lá, que não saiu de casa, que não saiu da presença do pai, ele estava tão longe quanto o filho mais novo. Sabe por quê? Porque ele não se via como filho, mas ele estava se vendo como escravo. Ele estava dizendo para o pai: pai, eu estou aqui, eu estou contigo, eu não fui embora, eu não gastei o teu dinheiro. O meu irmão sim. Mas para mim o Senhor não faz nada. E para o meu irmão que foi embora, o Senhor faz tudo. Queridos, muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós estamos perdidos dentro da casa do Pai. Nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia, nós cultuamos, mas na primeira dificuldade, a gente questiona com Deus e barganha com Ele e diz: Senhor, por quê? Por que aquele meu irmão que se desviou, o Senhor recebeu de braços abertos? Eu que estou na tua casa, estou fazendo tudo, não estou vendo com os meus olhos carnais nada. Mas querido, se você for olhar só com os seus olhos carnais, você nunca vai enxergar nada. Porque o seu olhar tem que ser espiritual. Você tem que olhar o que os seus olhos carnais não são possíveis de alcançar.
Se você começar a olhar para a tua casa como a tua pequena igreja, como o teu cantinho de oração, como o teu quarto secreto, você vai ter Cristo onde quer que você vá. E você vai levar esse Cristo para outras pessoas. Porque o Senhor, Ele não habita em templo feito por mãos de homens. É muito bom a gente se reunir na igreja. É muito bom ter comunhão com os nossos irmãos. Mas Cristo está aí na sua casa. E você precisa sentir a presença dEle. Porque não adianta você querer que os outros sintam, se você, que é o dono da casa, não sente. Esse segundo filho, ele não abandonou o pai, mas ele estava distante. Ele estava na casa do pai, mas ele não participava. Quando seu irmão retorna, a Bíblia diz que ele não quer nem participar da festa. Talvez você esteja cultuando no seu coração esse sentimento e cultivando algo que Satanás tem colocado na tua mente. Ah, o meu pai trata bem o meu irmão não faz nada, o meu irmão é um perdido, o meu irmão não quer saber de nada, e eu que estou aqui na presença não tenho o mesmo reconhecimento. Para, não dê ouvido às vozes de Satanás, porque é isso que ele quer. Ele veio para matar, para roubar, para destruir, para causar dissensão e divisão na tua casa. E você está deixando. E se você está deixando, você é aquele filho que vai à igreja, que ora, que se diz servo, mas que não está verdadeiramente num relacionamento com Cristo. Porque ter relacionamento é ter intimidade. Ter relacionamento é saber que as coisas que Cristo faz, muitas das vezes eu não vou entender, você não vai entender, mas não nos cabe questionar. Não estamos aqui para questionar o que Cristo faz. Senhor, mas por quê? Por que agora apareceu esse coronavírus? Senhor, mas por quê? Não nos cabe questionar. Somos adoradores. A Bíblia diz que aquele pai, ele não questionou a decisão do filho. Cristo não vai questionar a tua decisão. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Então ele não vai questionar a sua escolha. Ele te deu o livre arbítrio. Mas cabe a você fazer a diferença. Cabe a você olhar para o alto. Cabe a você continuar cuidando das coisas do Pai. E se achando como filho. Ele não te fez para ser um prisioneiro. Ele morreu na cruz para te salvar. Jesus não quer que você seja escravo. O diabo quer. O diabo quer que você ouça aquilo que lhe agrada, que mexe com o teu ego, que mexe com a sua ira, porque é assim que ele age. Eu ouvi uma ilustração muito interessante. Um filho chegou para o pai e disse assim: pai, eu estou com muita raiva. Muita raiva. O meu coleguinha, ele implica comigo. Ele fala mal de mim e eu tô com raiva. Ah, pai, eu tô com muita raiva. E aquele pai falou assim: filho, você está com raiva do seu amigo? Ele: pai, a minha raiva tá demais. E o pai falou assim: então eu vou te ensinar uma coisa. Aquele pai pegou o filho, falou assim: filho, pega lá o saco de carvão. Aquele carvão que você faz churrasco, pega lá. O filho foi lá e trouxe. Agora você vai estender uma roupa branca no varal e vai fingir que aquela roupa branca é o seu amigo. Você vai pegar os carvões e vão tacar naquela roupa. Vai tacar, mas taca para extravasar a sua ira, a sua raiva. E assim o filho fez. Quando acabou todo o carvão, o pai virou e falou assim: filho, olha lá para aquela roupa. Ela tá suja? O filho: tá. Mas olha para você. O filho estava muito mais sujo do que aquela roupa branca. E é assim.
É assim que a ira entra dentro de nós e age no nosso interior. Quando você se ira com o próximo, quando você faz como aquele filho mais velho, que não se alegra com a volta, com o retorno do seu irmão, mas você está irado, você está deixando o sentimento ruim entrar no seu coração, você está se contaminando, você está se sujando. Talvez hoje você esteja pensando: Senhor, realmente eu sou como filho. Talvez não o filho pródigo, o filho mais novo, que saiu de casa, que te abandonou. Mas talvez eu seja aquele filho que tem andado na tua presença, mas distante de ti. Talvez eu seja aquele filho que já não tem mais intimidade, que já não sente mais a presença. Quando a gente não sente a presença do Altíssimo, a gente precisa de números. Quando a gente não tem a presença do Senhor na nossa casa, a gente não tem alegria de estar, de permanecer. Mas quando você é cheio do Espírito Santo e dessa graça maravilhosa, você é alcançado pelo poder que é no nome de Jesus. Talvez você esteja aí do outro lado do mundo me ouvindo, e o Senhor está dizendo: eu te amo, eu quero você. E se você é esse filho que se afastou do seu pai, volta enquanto há tempo. Volta. O pai, ele sempre esteve te esperando. O pai sempre esteve de braços abertos. Ele quer voltar a se relacionar com você. Mas ele jamais vai invadir a tua intimidade se você não falar: vem, meu pai, vem, me enche com teu poder, com a tua glória, inunda o meu ser, me quebra, me faz um vaso novo, me transforma por inteiro, porque é isso que o Senhor faz com aqueles que se quebrantam, com aqueles que param e pensam: eu preciso mudar. E o mais importante, tomam uma atitude. Não adianta só você pensar. Às vezes a gente pensa demais, fala demais, mas age de menos. E o Senhor, Ele quer um posicionamento. Ele quer que eu e você nos coloquemos na presença. Ele quer que eu e você sejamos a luz que vai iluminar as trevas. Ele quer que eu e você estejamos na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, mas que a presença dele seja sentida nas outras pessoas. Então não é tempo de resmungar, de questionar. Não, é tempo de você refletir. Porque se você está na sua casa nesse momento e você está falando: Senhor, não aguento mais, não quero mais ficar dentro de casa. Ei, está faltando a presença do Espírito Santo. Porque onde o Senhor está, ninguém quer sair da presença dele. Onde o Senhor coloca os pés, você jamais quer estar em outro lugar. Então, se na sua casa não está tendo essa paz que excede todo entendimento, se na sua casa não está tendo essa alegria, mesmo em meio ao caos, está faltando Jesus. Chama Ele agora. Se ajoelha, pede perdão. Ainda há tempo. Existem pessoas padecendo depressão, padecendo tristeza. Sabe por quê? Porque não tem coragem de reconhecer que errou. Porque voltar para os braços do Pai significa assumir que errou. Significa chegar para o seu pastor e falar: pastor, me perdoa, eu errei. De novo. Pela 10ª vez. Sou humano, me perdoa. Eu quero voltar, eu quero me reconciliar com a minha igreja, com os meus irmãos e principalmente com Cristo. Cristo está esperando. Mas talvez no seu coração você já tenha dito isso para você: é isso que eu quero. Mas cada vez que você caminha em direção a isso, Satanás vem e coloca coisas na sua cabeça.
Ah, você vai fazer isso? Alguém vai chegar e vai dizer assim: eu não te avisei, eu não te falei para você não sair da presença, eu não te falei que não era para ir por esse caminho. E aí você para, você estaciona e você retrocede. Cristo quer que você avance. Cristo está dizendo assim: meu filho, o que está faltando? Eu já estou de braços abertos, eu não estou te condenando, eu não estou te acusando, eu não estou dizendo que você errou, porque isso eu sei, o que você me pediu. Eu sabia que uma hora ia acabar, por isso não era tempo de te entregar, mas você tanto insistiu, que eu te entreguei, para você ver que sem a minha presença, todas as coisas se acabam. Mas se você tem a presença de Cristo, meu irmão, não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada que vai tirar a tua alegria, a tua paz, a tua vontade de viver. Tem gente que já está se derrotando. Tem gente que já está falando assim: meu Deus, acabou o meu trabalho. Meu Deus, acabou a minha vida. De onde virá o meu sustento? O Senhor está falando: não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã. Amanhã Ele cuida. Mas o hoje você pode cuidar. O hoje você pode fazer a diferença. Tem pessoas que estão esperando. Ai, amanhã, quando eu estiver bem, quando eu estiver limpo. Meu querido, nós não somos perfeitos. Se você for esperar a perfeição chegar a você, para você vir para a igreja, para você vir para Cristo, você vai morrer. Porque não somos perfeitos, mas Cristo te aceita da forma que você é, como aquele pai que abraçou, que beijou, que deu sandálias novas, que deu um abraço, um aperto. Porque é isso que Cristo quer. Cristo só quer você. Cristo não está olhando para a tua roupa. Cristo não está olhando para o que você fez ontem. Se você verdadeiramente se arrependeu, se você verdadeiramente caiu em si e viu que esse caminho que você está andando é um caminho que está te levando para a morte, volta. Volta enquanto há tempo. Volta para a casa do Pai. Jesus te espera. Jesus quer te abraçar nessa manhã. Que você seja alcançado por essa palavra. Não espere. Não espere. Porque nós não temos o tempo em nossas mãos. Tem pessoas que passam anos e anos esperando uma oportunidade de pedir perdão. E quando elas verdadeiramente tomam essa iniciativa, já não tem mais tempo. Não espere o tempo passar. Que nessa manhã a presença do Senhor esteja aí na tua casa. Que a sua casa seja inundada por essa doce presença. E que você se sinta renovado, transformado, repleto, pleno do Senhor. E que você volte. E se você é um filho que já voltou, permaneça na presença. Mas seja quebrantado, seja transformado e renovado todos os dias. Porque as coisas desse mundo vão ficar, mas a nossa alma, ela vai de encontro ao Pai naquele grande dia. E está muito próxima a vinda do Senhor. Os sinais já estão aí. Então cabe a você, nesse momento, se levantar e falar: chega, eu não quero ouvir a voz de Satanás, eu quero ouvir a voz do meu Deus. Eu vou me jogar aos pés dele, porque eu sei que o Senhor é poderoso para curar todas as minhas feridas. Que em nome de Jesus você receba essa palavra. Amém?